Eu paguei R$ 900 na passagem de São Paulo para Noronha, R$ 350 na passagem de São Paulo para os Lençóis Maranhenses. Eu sou a Isa do Onde Comer Fora e como eu prometi para vocês, eu vim mostrar como eu faço a compra de passagens aéreas baratas. Eu vou escolher o destino final Nova York, porque é uma viagem mais cara, geralmente, e por ser internacional, o preço acaba variando bastante. Tá? Acho que a primeira dica é: prefira sempre concentrar as suas viagens em uma única companhia aérea para poder acumular milhas, para poder subir de nível de categoria nos programas de fidelidade, mas nem sempre vai ser a mais barata. Então, primeiro eu vou mostrar o caminho se eu quisesse sair daqui de São Paulo e ir para Nova York, comprando pela Gol, e depois a gente vê as outras opções. Então, aqui no site da Gol, lembrando que hoje é aniversário da Gol, se espera que tenha muita promoção, e eu vou pesquisar aqui. E de volta, São Paulo, geralmente todos os aeroportos, mas voo internacional acaba sendo muito mais Guarulhos. Nova York, eu escolhi o aeroporto JFK, um adulto, e aí eu vou escolher como se eu quisesse ir na data do meu aniversário, em maio. Por exemplo, dia 14 e voltar no dia 24. Buscar voos. Geralmente eu sempre tento ao máximo não aceitar os cookies, porque a partir do momento que você dá a sua localização ou aceita os cookies do site, o site vai gravando as suas buscas e vai te ofertando passagens muito mais caras, porque eles sabem que você tem esse desejo de ir para o destino final e muitas das vezes a gente não tem opção, a gente precisa ir, não é uma viagem de férias, talvez é uma viagem a trabalho, é uma viagem familiar. E aí, os preços vão aumentando. Então, eu sempre tento não aceitar os cookies e não dar a minha localização, tá? Então, por exemplo, se eu entrasse aqui no site da Gol, do dia 14 de maio ao dia 24 de maio, a gente tem essas opções de passagem. Tem um voo direto, 2.146, sem escalas. Vamos selecionar esse que eu sempre prefiro o voo direto. Rejeitei os cookies ali só para aparecer essa barrinha aqui de baixo. Carregou aqui os voos de volta, mas vamos pegar o voo direto também, 2.248, porque a diferença é muito pequenininha. E vai e volta pela American Airlines. Ó, finalmente carregou o carrinho de compras, então indo no dia 14 de maio, voltando no dia 24 de maio, o total deu 4.395. Agora vamos ver todas as outras páginas que eu uso para a gente ver se a gente encontra passagens mais baratas. O primeiro site que eu uso é o Voopter. Por que eu gosto dele? Porque ele dá 4 opções de ida e 4 opções de volta. Porque às vezes a gente vai num dia, mas a gente pode ir no dia anterior ou no dia seguinte, que era mais barato. E ao invés de ficar pesquisando um a um, aqui no Voopter eu já consigo pesquisar 4 de ida e 4 de volta de uma vez só. Então vamos lá, Guarulhos, Nova York, ida. Aí lá a gente colocou dia 14 de maio, então vamos colocar mais ou menos aí o MEI, 4 de ida e 4 de volta. 2 de buscar. De cara já aparece um voo bem mais barato, ok, tem escalas, mas muito mais barato do que a gente estava vendo na Gol. Vamos ver o que tem direto aqui. Ó, aqui na Delta eu vou direto, também noturno, indo no dia 13, voltando no dia 21, ou indo no dia 14, voltando no dia 22, 3.147. Ou também indo no dia 12, voltando no dia 22, 3.147. Já é muito mais barato. E aí você pode vir aqui onde comprar e ele já te direciona para o site de destino. Geralmente a Delta é operada pela Latam aqui no Brasil, então muito provavelmente aqui vai jogar para o site da Latam. Mas vamos fazer a pesquisa das mesmas datas que a gente estava fazendo aqui na Gol. Então, já que a gente encontrou uma passagem mais barata na Latam, vamos ver como ficaria direto no site da Latam sem fazer essa busca antes. Então, do dia 14 ao dia 24. Ó, eu já tinha deixado aqui do dia 14 ao dia 24. Então, 1.622 de ida,
2.195 de volta. Isso aqui já dá 3.800 reais, mais ou menos, um pouquinho mais. Então, já é mais caro do que a gente estava vendo aqui, de 3.147. Ou seja, do dia 14 ao dia 24, dá mais ou menos 10 dias. Mesmo período de viagem, se a gente escolhesse do dia 12, ou seja, 2 dias antes, e voltasse 2 dias antes, que é no dia 22, a gente vai pagar 3.147. Já é uma boa diferença, né? De 3.800 e alguma coisa para 3.147 já é alguma coisa. O bom do Voopter também é que ele não pesquisa só nos sites de companhia aérea. Ele também pesquisa no Max Milhas, pesquisa no Super, esses outros sites que oferecem passagens aéreas. Aqui no Skyplanet é um site gringo. E o bom dele é ele te dá opções de passagem com stopover, ou seja, ele vai ter escalas, mas às vezes o seu destino final que você quer ir é a escala daquele voo. Porque isso eu acho muito bizarro, mas às vezes quando você compra, por exemplo, lógico, sempre lembrando se vocês não tiverem bagagem despachada, né? Mas se for só bagagem de mão, às vezes é mais barato comprar de São Paulo para Salvador, de São Paulo para alguma outra cidade com escala no Rio de Janeiro e você descer no Rio de Janeiro do que comprar uma passagem direto de São Paulo para o Rio de Janeiro. Então, esse site Skyplanet, ele faz mais ou menos isso, tá? Então, quando a gente coloca Guarulhos, JFK, as mesmas datas que a gente tinha colocado ali na Gol e na Latam, pesquisar. Tanto o Voopter, que é o que a gente estava vendo antes, quanto o Skyplanet, você pode criar alertas também para você ser notificado, receber um e-mail quando tiver passagens mais baratas do que o valor que você colocar ali. Então, isso ajuda muito, porque às vezes, eu sei que eu quero ir daqui 4 meses, 5 meses, 6 meses, então eu não tenho pressa de comprar passagem aérea. Eu coloco o alerta e vou esperando o dia que aparecer uma passagem em conta, ele me encaminha. Aqui no Skyplanet já apareceu a primeira opção da Delta, que é aquele mesmo voo que a gente tinha visto ali no Voopter, 3.142. As opções aqui, eu acho que pro JFK ele acaba não aparecendo opções de stopover. Mas depois eu vou fazer uma outra pesquisa para mostrar para vocês como que funciona. Mas aqui são as escalas, então, por exemplo, esse aqui faz escala em Toronto, esse aqui também faz escala em Toronto. E a gente consegue ver o histórico de preços aqui no Skyplanet, isso é muito bom. Então, significa que ontem, por exemplo, esse mesmo voo que eu estava pesquisando estava 2.866. Então, às vezes, se eu criar um alerta aqui, receber por e-mail, amanhã vai estar um pouco mais barato. Então, toda essa pesquisa que eu estou fazendo aqui, um voo, por exemplo, internacional, ou um voo que é só daqui a alguns meses, eu não compro no mesmo dia que eu tô fazendo a pesquisa. Eu faço pelo menos uns 4 dias de pesquisa, exatamente a mesma coisa que eu tô fazendo aqui, porque de um dia pro outro muda. A oscilação de passagem aérea é muito grande. Outra coisa legal aqui do Skyplanet é que ele mostra o gráfico de preços. Então, por exemplo, se eu for no dia 5 de maio e voltar no dia 15 de maio, eu vou pagar 3.142. Se eu for no dia 8 de maio e voltar no dia 18 de maio, eu vou pagar 3.768. Então, ele também faz para você ter um parâmetro do que é barato e o que é caro para esse destino que você está escolhendo, né? E aí, se clicar aqui, ele já muda as datas de partida e de volta. E ainda o voo não é nem direto. Eu até voltei aqui para o dia 14 e o dia 24 de maio, que era o que a gente estava pesquisando antes, para alertar um ponto importante. Aqui, diferente do Voopter, que geralmente o valor aqui é o valor final que você vai pagar, às vezes o Skyplanet dá uma enganadinha. Então, você vê aqui 3.132, aí eu seleciono a ida. Quando eu vou selecionar a volta, por exemplo, esse aqui é o valor de ida e volta, mas ficaria R$ 4.000, não 3.132 que apareceu na tela anterior. Então, tem que ficar atento a isso, mas é um buscador que vai te ajudar, de qualquer forma, a encontrar passagem barata também. Aí eu voltei na home do Skyplanet para dar um exemplo para vocês do que seria o stopover. Então, digamos que eu tô saindo de Congonhas e quero ir para Salvador. 15 a 22 de maio, pesquisar. Então, as 2 primeiras opções que ele tá me dando é uma opção com stopover, ou seja, eu vou comprar uma passagem aérea para Brasília, mas eu vou descer em Salvador. Então, eu saio de São Paulo,
tem a escala em Salvador, eu vou descer aqui do avião e vou sair do aeroporto aqui em Salvador, mas o meu destino final com essa passagem seria Brasília, e eu tô pagando R$ 620. Se eu fosse comprar uma passagem direta de São Paulo para Salvador, ou seja, sem o destino final ser Brasília, eu pagaria 767. Para mim, essa é a maior vantagem do Skyplage, quando ele dá essa opção. Mas lembrando, se tiver bagagem despachada, não tem como, porque geralmente a bagagem despachada ela é enviada para o destino final da passagem. Então, o Skyplage é isso. Outra opção é o Google Flights. Ele é o mais versátil de todos porque dá para pesquisar de várias formas diferentes. Eu deixei direto aqui no site do Google, só pesquisando do Google Flights para vocês verem, porque todas as companhias aéreas fazem anúncio com a palavra Google Flights para aparecer aqui no buscador. Eu nem sei por que o Google não bloqueia isso, mas então vocês precisam rolar um pouquinho mais para baixo. É qualquer um desses 3 primeiros links aqui. Ele vai aparecer essa tela, vocês vão colocar a origem, o destino, JFK. E aqui também só dá para pesquisar uma data, então a gente vai colocar a data que a gente estava usando. O legal aqui é que ele vai te dando uma estimativa, então, apesar de eu só poder selecionar uma data, eu consigo escolher, já ver uma estimativa de preço de ida e volta aqui dos mais baratos. Então, a gente estava usando o dia 14 de maio ao dia 24. Eita, gente. Pronto. Concluído. Apareceu aqui 3.148, que é o valor que a gente também estava vendo no Voopter, que a gente viu no Skyplage, um valor parecido. E aí é só você fazer a compra. Outras opções que eu uso bastante aqui do Google Flights é o calendário, ou seja, eu abro aqui, eu consigo selecionar, bom, se eu for no dia 13 e voltar no dia 23, acaba ficando o mesmo valor. Aqui essa tabelinha apareceu padrão, o mesmo valor, mas às vezes aparece, se você vai nesse dia e volta no outro, o preço muda. E outra coisa é o gráfico de preços. Então, você consegue ter uma noção do que é barato para aquela região. Então, por exemplo, às vezes eu avanço bastante, daí eu vejo aqui, ó, 3.374. Isso são datas para eu comprar nesses meses aqui. Então, por exemplo, se eu for no dia 22 de agosto e voltar no dia 1º de setembro, eu vou pagar a partir de R$ 2.900. O Google Flights também dá para fazer alertas. Então, é só clicar aqui em monitorar preço. Quando você já está logado no seu Gmail, no seu Google, já vai dar essa opção aqui. E você também pode colocar qualquer data, por exemplo. Ó, enviaremos e-mail quando o preço para São Paulo e Nova York estiverem baixos, ou seja, qualquer opção de São Paulo a Nova York, eu vou receber esse e-mail. Ou se eu quiser monitorar só essas datas específicas, também dá. E uma pergunta que eu me fazia muito, até hoje, sendo super sincera, eu não consegui validar ainda, é pesquisar por aba anônima, se muda ou não. Já mudou para mim para cima quanto para baixo. A aba anônima aqui já apareceu para mim um preço mais caro do que estava aparecendo na navegação comum e já apareceu um valor mais barato. Então, dependendo da minha paciência, eu pesquiso tudo no privado e depois tudo no normal para ver o mais barato. Porque aqui ele não vai gravar os cookies, mas às vezes, não sei porquê, ele te dá uma opção mais cara do que na passagem normal. Então, aqui já deu para ver bastante a diferença. Se eu tivesse pesquisado direto no site da Gol, eu pagaria 4.395. Se eu pesquisasse no site da Latam sem saber as datas mais baratas, eu pagaria 3.800 e alguma coisa. E fazendo toda essa pesquisa, a gente pagaria só R$ 3.147. Ó, e eu vou clicar aqui só para vocês verem como realmente é esse valor que aparece para comprar. Ó, ficando 10 dias, vou direto, 1.600, vou direto, 1.600 de ida, 1.500 de volta, dá mais ou menos 3.100 e alguma coisa, que é o que a gente estava olhando em todos os outros sites ali. Ah, mas essa aqui não tem bagagem despachada. A minha sugestão é sempre comprar o mais barato, mesmo que não tenha bagagem despachada, e depois, na hora de finalizar a compra, vai ter lá a opção de você incluir uma bagagem despachada. Geralmente o valor é muito menor do que já selecionar aqui um voo que despache bagagem, tá? Então, não deixe para comprar no dia, caso você realmente precise da bagagem.
porque acaba saindo mais caro direto lá no aeroporto. É mais barato ou comprar agora, aqui durante o passo a passo, ou comprar na hora do check-in. Geralmente tá quase o mesmo preço comprando agora ou comprando na hora do check-in. E é esse o passo a passo que eu faço para comprar passagem aérea barata. Espero conseguir ajudar vocês a encontrar muita passagem aérea barata. Já compartilha esse vídeo, já salva, porque tem muita gente vendendo curso para explicar o que eu acabei de explicar aqui para vocês. Então eu espero que eu tenha ajudado. Beijos!